Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3. Vamos ler os versos 2 a 6. 2 Coríntios 3, de 2 a 6. A palavra do Senhor nos diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amados, o estudo de hoje vai trazer um tema que muitas vezes nós podemos ter a tendência de ou ir para um lado ou ir para o outro. E eu vou começar com duas frases. Duas frases que nos mostram essa tendência. Não são bíblicas essas frases, mas nos mostram às vezes essas tendências. Uma é de uma escritora brasileira, escreveu muito e é muito conhecida nacionalmente, Clarice Lispector. E ela diz assim: eu não caibo no estreito, eu só vivo nos extremos. Essa é uma frase que ela escreveu e que é pensamento de muitos, às vezes, viver nos extremos. E nós temos uma outra frase de um filósofo, Aristóteles. A virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre os dois extremos. Aí nós temos duas perguntas a fazer. Primeira pergunta: que visão está mais adequada à vida em sociedade? O que os irmãos acham que essas duas frases, se você, não estamos falando de cristãos, mas a vida em sociedade como um todo, como que eles vivem? Se nós olharmos para essa primeira pergunta, a gente vai ler, alguns, eles estão mais para a frase de Clarice Lispector. Eles gostam de viver nos extremos. Outros já são mais, como diz, centrados, né? Vivem lá no meio termo, nem para um lado e nem para o outro. Mas temos uma segunda frase. Em que áreas a maior tendência de buscar os extremos? E para exemplificar alguns casos, é claro que nós sabemos que as áreas são diversas, mas eu coloquei aqui algumas coisas que nos demonstram como as pessoas vivem nos extremos. Tá? Algumas imagens e algumas coisas que acontecem. A primeira imagem é essa. Práticas esportivas. Eu não sei nem falar esse nome aqui, wing walking. Diz que é um esporte isso aqui. E o esporte que o homem está ali amarrado na asa de um avião, e o avião faz as suas acrobacias e a pessoa fica ali. É um esporte. Dizem que é um esporte. É o esporte mais perigoso do mundo, segundo uma estatística.
Eles dizem que morre 5 a cada 1.000 pessoas quando praticam esse tipo de esporte. Por quê? Porque a pessoa, não contente com essa situação, ele vai se desamarra e quer, aí, com a coragem, sem as amarras necessárias, porque a pessoa está amarrada aqui, né? Mas ele quer viver nos extremos. Então, esse é um dos esportes. O outro é o golfe, né? Golfe, tudo na paz, né? A pessoa vai lá, de vez em quando que ele vai mais violento, dá uma tacada, mas, a princípio, ele só... Ou quando não, a pessoa nem faz esporte, né? É pior ainda, né? Não vive fazendo nenhum esporte. Mas são extremos. As duas são as mesmas coisas, são esportes, mas um gosta de viver como a Clarice Lispector. Gosta de viver nos extremos. Outro já não. Uma outra coisa que também muitas vezes nos preocupa, inclusive, é a tal das redes sociais. E aí vem uma reportagem que eu peguei, como as redes sociais podem fomentar o extremismo em jovens. Né? E aí eles vão dizer que plataformas podem amplificar o comportamento extremista e influenciar de maneira negativa crianças e adolescentes. Por que eu trouxe isso? Porque a grande maioria aqui são pais. Ou pai de crianças, ou pai de adolescentes. Tem uns que já são até avós, também de crianças. E as redes sociais, elas podem causar extremismo. Isso é uma reportagem, na verdade, de essa situação. Sobre a tragédia de Uvalde em 24 de maio. Quando um jovem de 18 anos, em uma escola no Texas, abre fogo contra seus ocupantes, matando 2 professoras e 19 alunos. E tudo isso está nesse site Brasil de Fato, e tudo isso por, como ele diz aqui, extremismo na ponta dos dedos. Porque, vocês já perceberam uma coisa? Não sei se vocês perceberam. Se você consulta alguma coisa, vou comprar, eu gosto muito de ferramentas. Eu amo ferramentas porque eu gosto de fazer, eu sou daquele que gosta de fazer as coisas, sou igual o nosso irmão Jorge, né? Gosto de fazer as coisas. Mas você já percebeu que quando você consulta alguma coisa, rapaz, depois é cheio de mensagens que vem, qualquer site que você abre, está lá, como se você só comprasse ferramenta na sua vida, no meu caso, ou outras coisas. Porque as redes sociais, elas têm essa influência, os chamados influencers. Inclusive, nessa reportagem diz que há uma lei nos Estados Unidos para punir, inclusive, esses influencers que influenciam coisas desse tipo na vida das pessoas. Há uma coisa acontecendo, e muitas vezes na ponta dos dedos, e nós devemos tomar cuidado. Às vezes nós não temos essa tecnologia, muitos de nós não estão muito aptos com isso, mas os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas nasceram nessa era, elas nasceram nessa geração, e nós precisamos tomar cuidado. Mas, como nós já somos mais adultos, né, nós às vezes caímos para extremos, não vou discutir aqui, mas aqui é um quadro político de 2020, dos partidos políticos do Brasil. E tem os partidos que são mais à esquerda, tem os partidos que são mais à direita, e tem os partidos do centro aqui, né? Voltando aqui, né? Uns para o lado de Clarice Lispector, como diz, e outros mais do centrão, como Aristóteles falou. A questão, meus irmãos, é que em todas as áreas da nossa vida, como nós vimos aqui alguns exemplos, no esporte, nas redes sociais, na política, em todas as áreas, nós podemos ir para os extremos. E aí vem a questão, que é o que nos interessa. Né? A primeira coisa é alguns extremos da virtude humana, que também foi uma outra coisa que eu peguei aqui. Né? Então, por exemplo,
Eu não vou falar de todos, vou falar apenas de um aqui, coloquei alguns, mas falamos da virtude da coragem, o que o povo chama da virtude da coragem. Alguns são muito extremistas, eles têm medo de tudo, ou seja, é o excesso, né? Eles temem tudo. Outros, eles têm uma deficiência de tudo, é a covardia. E aí ele passa vários, não vou me ater, porque esse não é o objetivo da nossa aula. Mas a questão é justamente essa, são os extremos. E a nossa aula vai tratar justamente sobre este assunto, o assunto dos extremos. A lei e o Espírito. Quando Paulo vai mencionar nesse texto, ele vai falar justamente sobre isso. E aí vem uma pergunta, há contrastes na lei de Deus? Quando nós olhamos, Paulo falando aqui, mas eu vou pegar outros textos que inclusive estão expostos na nossa revista. Quando nós falamos, lemos alguns textos, a gente pensa, nossa, mas realmente a lei de Deus diz isso. Como o pastor acabou de dizer, está escrito na lei de Deus isto. Por outro lado, vem o lado esquerdo aqui, né? Meu lado esquerdo, o lado esquerdo dos irmãos também, né? Está ao contrário aqui. Meu lado esquerdo aqui, boa, perfeita e proveitosa, né? E aí eu peguei só um texto de destaque, Romanos 3,31. Ele fala, anulamos, pois, a lei pela fé. Esse é um extremo. E Paulo lutava com os romanos justamente com isso, com um extremo. Porque os romanos pensavam que eles não precisavam mais da lei. E todos esses textos vai ter essa conotação, esse caráter. Nós precisamos não viver mais, não obedecer mais à lei. E aí ele dá um sonoro, que é também esse sonoro, por isso que eu destaquei a nossa pergunta lá em cima, haverá contrastes na lei de Deus? Não, de maneira nenhuma. Não há contraste na lei de Deus. E nós vamos ver que isso está claro com relação ao que Cristo, inclusive, fez, que é um dos exemplos que também tem na nossa revista. Antes, confirmamos a lei. Por outro lado, nós vemos que a lei ela vai dizer realmente sobre a condenação, sobre a acusação, sobre a morte, inclusive. E aí, em Romanos 2,12, ele vai dizer, assim, pois, todos os que pecarem sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Então, aqui é quando Paulo vai mencionar sobre a condenação. Então, a Bíblia tem as duas coisas, mas cada uma se encaixa na sua devida forma. E ela não entra em contradição por conta disso. Ela, sim, vive uma vida, vive um escrito, né, conforme o que Deus requer a cada um de nós. Então, quando falamos da lei de Deus, a letra e o espírito, então é o texto. Aqui eu destaquei algumas coisas do texto base que nós lemos. A primeira coisa que nós vamos ver é que no texto que a gente leu na introdução da nossa aula, é que ela é escrita em nosso coração. É interessante que Paulo aqui ele está fazendo comparações. Por que ele fala escrita em nosso coração? Quando a lei de Deus, que é mais conhecida como os 10 mandamentos, onde eles foram escritos? Nas tábuas de pedra. Então Paulo aqui ele fala, olha, eu vou contrastar. A lei, como diz, a lei fria, que é a lei da condenação, ela foi escrita em tábuas de pedra. E o próprio apóstolo Paulo, quando vai mencionar isso, ele vai dizer assim, olha, a lei ela foi escrita para que nós conhecêssemos quem nós somos. Quem é o ser humano? Quem é você? Nos seus relacionamentos com Deus e nos seus relacionamentos com vocês mesmos. Esse foi o objetivo da lei.
Mas o que tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o que é o embate é justamente que muitos deixavam a lei só o que estava escrito nas tábuas de pedra, e não o que está no coração. E aí é onde muitos, e Jesus, ele, nos nossos textos que estava na revista essa semana, tinha muito disso. O que Jesus falava com relação aos fariseus, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, o primeiro contraste, o primeiro embate que Paulo vai falar é isso, olha, as tábuas foram escritas em pedra, mas elas devem estar escritas nos corações. Este é, sim, o objetivo da lei. E aí ele vai continuar, né? Conhecida e lida por todos os homens, e sendo já manifesta como carta de Cristo, produzida em nosso ministério. Então a lei, ela, lá no Antigo Testamento, apontava para Cristo, todas as coisas. Tem um livro muito fantástico que a gente consegue ver essas coisas. Inclusive ele tem aqui na nossa biblioteca, se algum irmão quiser ler, é um livro muito bom. Conheci Jesus em uma festa de Israel. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o Antigo Testamento, sim, ele tinha várias festas. E todas essas festas apontavam para Cristo. Dizia, olha, o holofote é Cristo. É por isso que a carta aos Hebreus, ela vai fazer esse apunhado de coisas aqui, vai juntar tudo lá. Lógico que não estão com tantos detalhes, mas vai juntar tudo ali e vai dizer assim, olha, tudo isso que vocês praticaram aqui é relação a Cristo. É dele, é para ele. Tudo conduz a ele. Então aqui Paulo vai dizer justamente isso, olha, vocês são cartas de Cristo produzida pelo nosso ministério. Eu quis explicar para Deus. E aí ele vai continuar, escrita não com tinta. Olha, não foi só esse papel aqui, ou na época os pergaminhos que existiam, não foi isso. Mas elas são escritas pelo Espírito do Deus vivente. É Ele. Eu não posso ficar simplesmente na letra, na tinta. Não era isso que Paulo queria. Eu tenho que ficar com a palavra que o Espírito me dá a cada dia. E aí ele vai reforçar, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isso aqui eu já falei um pouco, não vou nem me ater nisso. Isto é, em nossos corações, por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. Então, uma das coisas que ele vai dizer nessa primeira parte da lição é justamente sobre essa característica, que tudo o que nós temos, quando eu falo de lei, quando eu falo de letra, tudo eu preciso confiar em Deus, somente nele. Por quê? Porque nós não conseguimos, irmãos. Como Paulo vai dizer lá no finalzinho aqui, a letra mata. A letra mata. Porque se nós olharmos apenas para a letra, nós vamos ter isso. Mas nós, ao contrário, nós temos a confiança em Deus. E aí Paulo vai dizer, não que por nós mesmos sejamos capazes. Nós não somos capazes. Nós não temos essa capacidade de cumprir. Mas, como diz, de pensar alguma coisa, mas como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então Paulo ele reforça aqui que não é nossa capacidade, não é nossa sabedoria, não é nossa inteligência, não é quantas vezes nós lemos a Bíblia no dia a dia. Eu costumo brincar quando falo disso, dessa parte de leitura da Bíblia por si só.
Quando, não sei se ele ainda faz, Jô Soares, ele ainda faz programa na Globo? Não, não faz mais, né? Mas quando ele fazia o programa na Globo, em uma entrevista ele disse que ele leu muitas vezes a Bíblia. Muitas vezes a Bíblia. Que se nós olharmos, às vezes deixa a nós envergonhados. Não vou aqui perguntar quem já leu a Bíblia toda, não quero isso. Mas ele tinha dito isso. Mas a questão é que ele só conheceu a letra. Ele só conheceu o que estava escrito ali. Não teve transformação de vida. E por quê? Porque, por mais inteligente, ele foi escritor e tudo mais, ele não teve a suficiência que vem de Deus. Ele não teve o Espírito do Deus vivente atuando na vida dele. O que às vezes uma pessoa completamente psicologicamente ou em termos de inteligência como ele teve, está longe da inteligência que ele teve nesse sentido, mas entende muito mais a Bíblia do que ele. Porque porque é somente em quem o Espírito atua é que ele pode crer que a suficiência vem de Deus. E aí é o que Paulo vai dizer no finalzinho desse texto. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Deus fez essa aliança conosco, essa nova aliança. Mas essa aliança não foi porque na verdade não foi o objetivo. Quando Deus, lá no monte, deu as tábuas a Moisés, ele tinha uma intenção. O problema é que o homem não entendeu essa intenção. O homem só ficou na tábua. Ela não veio ao coração. Quando Moisés repetiu todo o processo lá em Deuteronômio, o objetivo dele era, e é tão interessante que o objetivo dele era, olha, coloque a palavra no seu coração, ensine a palavra no seu coração, lá em Deuteronômio 6, ao deitar-te, ao levantar-te, andando pelo caminho. E os homens lá ficaram tão fissurados nisso, andando pelo caminho e tudo mais, que eles tinham uma mania, por exemplo, que Deus falou, escreva nos umbrais da porta. E eles literalmente escreveram a lei nos umbrais da porta. Quando ele falava que colocasse entre portal entre os seus olhos, eles colocaram filactérios, que tinham porções da Bíblia para que eles sempre vissem. Mas não era esse o espírito. Não era isso que Deus exigia, ao contrário. Porque a letra, como ele diz, a letra mata. A letra só traz a condenação, mas o Espírito vivifica. Então, Paulo, ele tinha esse conceito. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver e vamos chegar, qual é o espírito da lei? E aí, no outro texto, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, ele vai dizer assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, ao contrário do que aquele embate que ele estava fazendo, né, no capítulo 2, no capítulo 3, nos versos iniciais lá, é que ele vai colocar na mente dos coríntios, dos irmãos de Corinto, aliás, sobre essa capacidade da lei, aqui ele vai dizer, olha, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor há liberdade. E Paulo tinha esse objetivo, de colocar a liberdade para aqueles irmãos. Quando nós vimos lá no início da aula, nós falamos de Aristóteles e falamos de Clarice Lispector. Então, Paulo aqui,
Não que ele estivesse fazendo isso, mas ele estava já dizendo, olha, vamos tomar os ensinos de Aristóteles. Não é extremo. Não é extremo. Porque quando nós olhamos para os extremos, nós não temos liberdade. Nós não temos liberdade. A lei, então, a primeira coisa que Paulo defende é que a lei, ela foi concedida pelo próprio Deus. E uma das coisas que Deus conhece é o nosso coração. Deus conhece o nosso coração muito mais do que nós mesmos. E Ele escreveu para nós entendermos. Então, a lei, ela nos dá essa liberdade porque Deus, Ele teve esse conceito de nos dar a liberdade. É com ela. Meus irmãos, alguém tem horas aí, que eu estou sem celular e não tenho um reloginho aqui. 10h38. É só para não me perder aqui no tempo. Então, a lei foi concebida pelo próprio Deus. E Ele sabe de todas as coisas. Ô, meu irmão, obrigado. O professor sabe, né? Quando você não está olhando uma hora, você fala, ixi, que eu vou acelerar, vou desacelerar. Mas é isso, meus amados irmãos. A lei foi dada por alguém que conhece muito de nós. E Ele sabe tanto da nossa capacidade, como também da nossa incapacidade. Né? Como nós estamos falando de extremos, Ele sabe da nossa capacidade, sabe até onde, que a própria palavra diz, né? A tentação vai até onde você pode suportar. Olha, foi esse Deus que deu essa lei. Ele sabe até onde Ele pode te provar, até onde Ele pode apertar um pouco mais para você mudar o seu caráter, Ele sabe de todas essas coisas. Porque essa lei foi concebida por Ele, pelo nosso Deus maravilhoso, que sabe de todas as coisas. Mas, quando Deus inscreve todas essas coisas, Ele tinha um objetivo. E o objetivo principal dele é a nossa salvação. E Ele sabe que tudo que Ele deu, uma vez que Ele mostrou essa lei, e essa lei ela vai nos dizer que nós não conseguimos jamais cumprir, então Ele vai apontar o processo, e o processo de salvação. Então na lei nós vemos isso, o processo de salvação, e essa lei é importante para que nós possamos crescer com esse conceito do processo de salvação em nossa vida. Relembrando o que o pastor falou hoje pela manhã, se nós não temos isso em mente, nós vamos facilmente nos ater ao que o diabo acusa-nos diariamente. Olha, você não cumpriu isso. E você orou a Deus dizendo que você ia cumprir. Você sabe que você não cumpriu? E o diabo acusa mesmo. E se nós não temos esse conceito, desse processo arraigado em nós vamos... tem razão. Não é que ele não tenha razão, mas isso não serve para o processo de salvação. Isso não serve para o processo de salvação. Porque Deus nos aponta e Deus nos mostra que no processo de salvação, Ele mostra a nossa incapacidade. No entanto, Ele mostra que Cristo foi capaz. E Ele pagou o preço por nós. E esse é o objetivo. Esse é importante para esse processo. Porque o homem não pode cumprir aquilo que está determinado na lei. Mas, a grande maravilha é que o Espírito Santo ele nos ajuda nesse processo, resgatando
em nós e colocando em nossa mente que pelo sangue de Cristo, pelo que está escrito nas Sagradas Escrituras, na lei de Deus, Ele nos resgata que Cristo fez esse cumprimento da lei em nosso lugar. E Ele a cada dia nos dá esse direcionamento, dizendo para nós, olha, Cristo cumpriu em seu lugar. Cristo deu e Cristo fez isso tudo em seu lugar. Então o Espírito, Ele a cada dia nos dá essa orientação para que nós vivamos uma vida não como os fariseus viviam, que queriam cumprir. E muitas vezes de tal forma que eles colocavam acima, inclusive, da lei de Deus, as leis dos homens. E eles queriam que os homens cumprissem a lei. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. Mas uma das coisas que o embate é quando nós lemos esse texto de Mateus 5, de 17 a 20. E é interessante que Cristo, Ele vai falar isso lá no Sermão do Monte, e Ele vai dizer aos homens, olha, eu vou ler o texto para não... A palavra do Senhor, né? Conforme ela está. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Quando Cristo fala esse sermão do monte, é interessante que ele vai mostrando exemplos diários da vida, né? O sermão do monte, Cristo, ele mostra exemplos diários em nossa vida. E aqui ele vai dizer, olha, a lei deve ser cumprida. E ele, além de falar que a lei deve ser cumprida, ele detalha, olha, às vezes coisas que, para nós, às vezes até na nossa escrita a gente esquece de digitar. Hoje, quem digita, tanto em celular quanto em computadores, os computadores estão até corrigindo nossas falhas de digitação ou de escrita. Porque vai lá, se você esquece um acento, esquece um tio, o computador vai lá e coloca para você. Se você esquece um acento, ele vai lá. Se você esquece uma letra no meio da palavra, ele dá sugestões. Tudo bem que às vezes ele faz uma bagunça, né? E se a gente não observa, manda a mensagem errada. Mas, o que Cristo quer dizer que essas coisas mínimas, que às vezes nós esquecemos, na lei, precisa ser cumprida. Então, ele fala dizendo, olha, estão me acusando aí, que eu vim revogar a lei? Não, ao contrário, eu vim cumprir, porque tudo que está escrito aqui é para cumprir. E tem um detalhe, e aí Cristo, ele faz justamente sobre o que nós estamos tratando hoje no tema da nossa aula. Daqui a pouco eu vou falar os termos, mas você quer pender para um lado, porque uns estavam dizendo que Cristo veio revogar a lei. Não preciso mais da lei. Por outro lado,
no final ele vai dizer assim, ó, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Porque Cristo era acusado de revogar a lei. E ao contrário, os fariseus, eles tinham que cumprir estritamente a lei. Um texto interessante que Cristo vai falar sobre isso, é quando ele vai falar com os fariseus, com relação ao Corban. Então, se eu não me engano é essa palavra, se eu falei errado, alguém que lembre aí me corrija. E porque eles faziam essa promessa ao Corban, e no entanto, eles não precisavam cumprir o que a lei de Deus, escrita nos 10 mandamentos, que é sobre obedecer pai e mãe, eles não precisavam cumprir. Por quê? Porque a lei do Corban, que eles falavam, é muito mais importante do que os 10 mandamentos que o próprio Deus escreveu. E aí Cristo, ele vai ferrenhamente acusar a esses, falando assim, olha, a sua justiça tem que ceder em muito, porque eles colocam coisas de homem acima do que o próprio Deus escreve. Então, meus amados irmãos, nós temos que tomar esse cuidado. Esse alerta que Cristo fala aqui no Sermão do Monte é muito, muito importante para nós. Porque muitas vezes nós podemos pender aos extremos. Ou achar que, realmente, Cristo veio revogar a lei. Porque Paulo vai lá e diz, olha, não precisa disso não, está aqui, ó, está escrito. Não, nós temos que tomar cuidado, porque nem um i ou um tio passará. E é de tão importância que o último livro da Bíblia, nos últimos versículos da Bíblia, vai dizer que se você acrescentar, ou se você retirar qualquer da profecia, qualquer das palavras, você será lançado no fogo do inferno. É importante o cumprimento da lei. Mas a grande questão é o que o próprio Cristo fala nesse texto de Mateus, lá no Sermão do Monte. Ele veio cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. E essa é a grande questão, né? Porque quem precisava cumprir a lei era um homem. E é este homem, Cristo Jesus, que cumpriu a lei em nosso lugar. Era este homem que cumpriu a lei para nos substituir. Fazer com que nós tenhamos agora paz com Deus, tenhamos agora a justiça de Deus, como esse texto de Mateus 5, 17 a 20 vai nos falar, a justiça de Deus esteja imputada em nós, em nossa vida. Então, irmãos, nós temos que entender, principalmente, essa questão, o espírito da lei. Não ser, por um lado, achar que a lei não é importante, ou, por um outro lado, que nós temos que cumprir rigorosamente, pelos nossos próprios méritos. A grande questão é essa, pelos nossos próprios méritos. Então, nós temos que evitar esses extremos. Então, evitando os extremos, nós precisamos evitar os extremos. Caminhar entre os extremos é sempre perigoso. Mas a questão é que essa é a tendência natural do ser humano. Ontem eu fui buscar minhas filhas em Cordeirópolis. E meu carro passou por uns problemas, eu tive que refazê-lo, né? E foi a primeira vez que eu peguei a estrada um período maior.
E às vezes eu achava que 120 por hora estava pouco. Tinha uma vontade, meus irmãos, de passar a velocidade. Mas, por quê? Porque a minha tendência natural, a nossa tendência natural é passar dos extremos. Mas eu não passei não, tá? Se os irmãos querem saber, eu não passei não. Porque é a nossa tendência natural, meus amados. A gente quer caminhar a cada momento e passar dos nossos extremos. Aquela primeira demonstração lá daquele homem lá em cima daquele avião, eu fiquei chocado com isso. Eu não sabia que existia. Eu procurei, falei, deixa eu ver qual é o esporte mais radical. E eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, como esse cara tem essa coragem? Porque nós queremos cada vez mais, não. Eu vou ver se eu consigo até aqui. Não, vou ver se eu consigo até aqui. E vai. A nossa tendência é ir para os extremos. Mas o grande problema é, os extremos aqui, falando em termos bíblicos, é o legalismo, que é o que Jesus acusava sempre os fariseus, e o antinomismo, como no próprio Sermão do Monte, Cristo, ele vai dizer que eles o acusavam, né? Acusavam a Cristo que ele não precisava cumprir a lei. E é o que muitas vezes, quando Pedro vai alertar os irmãos com relação às cartas de Paulo, porque muitas vezes o que Paulo escrevia, as pessoas interpretavam que eles não precisavam cumprir a lei. Então nós temos que evitar essas duas coisas, o legalismo e o antinomismo. Legalismo, seguir apenas a letra, de forma crua. Não, mas está escrito aqui, ó. Mas é interessante que essas pessoas que pegam essa parte, a letra de forma crua só para o que interessa eles pegam. Não, tem que cumprir isso aqui, ó. Só que se eu tiver que cumprir isso aqui, eu tenho que cumprir também os outros. E tem certas coisas que primeiro que ele não conseguirá cumprir. E segundo que isso já foi abolido. Então nós temos que ter esse cuidado. O antinomismo, achar que não é necessário seguir os mandamentos. E os presbiterianos correm um sério risco com isso. Porque o que nós recebemos de pessoas? Eu achei a graça. E acha que não precisa cumprir nada. Às vezes chega, nossa, na outra igreja eu ficava aqui, eu era um ator, né? Tem um cantor que fala assim, ator, mas um cantor evangélico, né? Mas ele é meio brincalhão, ele fala assim, atormentado. Às vezes a pessoa é atormentada, porque era muito difícil a minha vida lá. Aí tudo bem, eu tinha que trabalhar, tinha que fazer coisa, porque ela pensava que tudo era pela obra dela. Mas agora eu conheci a graça. Então agora eu vou me sentar no meu banquinho, vou me alimentar da palavra. Não preciso fazer mais nada. Porque o importante é a graça. Eu não preciso trabalhar. Eu não preciso cumprir. Eu não preciso obedecer às Escrituras. Cuidado, irmãos. Você não pode ser antinomista, como também não pode ser legalista. Você tem que seguir em amor, em obediência à palavra, mas em amor ao que Cristo fez por nós. Como o texto que nós lemos, Jesus cumpriu tudo isso. E, no entanto, Jesus confronta. Temos aqui alguns minutinhos ainda. Então, vamos abrir o texto de Mateus 12. Mateus 12, de 1 a 8. Aqui é interessante que Cristo vai pegar um momento do dia a dia.
Então, eles estavam lá com seus discípulos e, de repente, seus discípulos passam no meio de uma seara. Vamos ler o texto. Diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, detalhe, dia de sábado, pegamos essa palavra aqui. Passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando os seus companheiros tiveram fome? Quando entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? E aí ele faz uma segunda colocação. Ou não lestes que na lei, aos sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Aqui a grande questão era a questão do sábado. E os fariseus, eles erravam muito nesse conceito, no conceito do sábado. E tinham que cumprir o sábado. Mas, eu não precisava, como Cristo vai dizer aqui, eles não precisavam matar a fome no sábado. Eles podiam ficar com fome. Eles não entenderam o Espírito. E ele vai dar 2 exemplos práticos que aconteceram. Um é do próprio Davi, que realmente ele estava com sua equipe toda lá, fugindo de Saul, e eles encontraram um refúgio, encontraram esse lugar e comeram o pão perguntou ao sacerdote se tinha pão lá para eles comerem, para a equipe deles comerem, porque eles estavam famintos. E o sacerdote, na época, falou assim: olha, nós só temos o pão que é oferecido aqui. Mas o próprio sacerdote deu a Davi e aos seus que estavam com ele. E ele comeu. E os fariseus eram os doutores da lei. E parece que aquela parte lá, não era importante o que Davi fez. O que o sacerdote fez, em dar aqueles pães. E o outro texto que ele exemplifica é que os sacerdotes tinham que fazer os trabalhos, e eles tinham que fazer os trabalhos no sábado. Exemplificando com hoje, era como se o pastor não pudesse trabalhar no domingo. O que vai fazer se o pastor não pode trabalhar no domingo? Porque é o dia que ele tem que instruir a sua igreja, tem que fazer o serviço do Senhor. E os fariseus, eles tinham esse problema. Evitemos os legalismos, meus irmãos, porque às vezes podemos ser como os fariseus atuais, né? E aí Cristo vai ferrenhamente falar contra eles. E assim invalidasse a palavra de Deus por causa da vossa tradição. A igreja presbiteriana tem tradição. Só que no Brasil tem mais de 160 anos de tradição. Mas cuidado. Ela não pode ser maior do que a lei, que é a palavra do Senhor. Jamais. Nós temos que seguir a palavra do nosso Deus. E evitemos ser contra a lei, ou os que são contra a lei. Não, e é o que Paulo vai dizer aos Gálatas, né? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. É o antinomista, achar que a lei não é importante. Achar que eu posso viver a minha vida de qualquer forma. Porque agora eu estou na graça. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que viver uma vida que agrada ao nosso Deus. Então, para concluir, a lei sem a atuação do Espírito Santo em nós continua sendo uma letra que gera condenação e morte. Como o próprio Paulo vai dizer, que a lei foi escrita para os insubmissos, aqueles que não obedecem à palavra. O Espírito Santo nos capacita para buscar e viver a vontade de Deus, e assim somos abençoados pela lei, porque nós compreendemos pela vontade do Senhor a lei de Deus. E a aplicação, meus irmãos, nós precisamos obedecer à lei de Deus. Mas nós sabemos, já foi dito aqui várias vezes,
que nós não precisamos obedecer à lei para ganhar a salvação. Isso já está conquistado por Cristo Jesus em nosso lugar. E o Espírito Santo, ele nos dá isso a cada dia. Nos dá essa esperança viva em nossos corações. Então nós não precisamos obedecer nesse sentido. Porque por Cristo e pelo Espírito nós somos salvos da lei. Então cuidado. Não fiquemos de um lado como um legalista. Olha, você tem que cumprir isso. Ou como um antinomista. Você tem a graça, irmão, fica na paz. Não. Evitemos os extremos. Que Deus assim possa fazer com que nós tenhamos essa consciência e vivamos uma vida que agrada ao Senhor. Vamos orar? Pai amado, te louvamos ao Senhor por mais esse dia que tu nos concedeste. Te louvamos pela bênção, Senhor, ó Senhor, termos a tua palavra. E ajuda-nos, ó Pai, para que possamos cada vez mais conhecê-la, cada vez mais, ó Senhor, entendê-la, cada vez mais ler a tua palavra, Senhor, e fazer com que ela possa fazer morada, ó Senhor, não apenas uma letra que está escrita ali em tinta, mas, ó Senhor, que ela possa fazer morada em nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós não possamos viver uma vida que não considere a lei, ou que, Senhor, vivamos pensando que nós podemos cumprir a lei e assim ganhar a salvação. Ó Senhor, ao contrário, que possamos saber, ó meu Pai, que o Espírito é que nos convence a cada dia, Senhor, do nosso pecado. Ó Senhor, que nos convence, Senhor, ó meu Pai, do juízo e da justiça. Ajuda-nos, ó Pai, e guia-nos nos teus santos e retos caminhos. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de perguntar se os irmãos tinham alguma pergunta. Não, né? Deus abençoe.